because she's spending an awful lot of her time and energy. This is why she has to drink so much tea and sleep so much. She's spending an awful lot of her energy really avoiding who she is and who she is meant to be. And I think that's a very common feeling that many people share. Bom, muitíssimo obrigada, é um prazer enorme estar aqui com a Guiomar, que é minha amiga querida, e com a nossa autora também. Seja muito bem-vinda, assim que puder vou ler seu livro com muito interesse. Bom, acho que a imagem da mulher associada à feitiçaria, à bruxaria, é tão antiga quanto a cultura, é graças justamente ao fato da mulher não ter racionalidade, nós fomos expulsos do paraíso, onde teríamos uma vida tão agradável. Eva associada a pecado, associada à irracionalidade, também muito presente na cultura. E se olharmos para trás, em termos de Brasil, intimidade, sexualidade, corpo, é tão interessante a gente perceber, por exemplo, que desde o século XVI as mulheres já forneciam partes, excretos do seu corpo para todo tipo de feitiçaria. Era muito usado o sangue menstrual feminino, por exemplo, nas feitiçarias do período colonial, a que se atribuía o risco de matar quem o consumisse, né? A maridos, por exemplo, que as mulheres quisessem eliminar, era corriqueiramente oferecido vidro moído misturado ao sangue menstrual. Não sei quem é que bebia aquilo, não eram vampiros exatamente, mas houve tentativas de homicídio de marido e lares desfeitos por conta dessa poção mágica. Os pelos púbicos femininos também sempre foram considerados extremamente poderosos, assim como todo tipo de excreto, né, que saísse da vagina depois das relações sexuais. Os processos de Inquisição estão cheios dessas pequenas indicações de que o corpo da mulher era poderosíssimo, e por isso, né, visto com muita atenção e visto com muito distanciamento. Tão poderoso que no século XVII, eu sei que a Débora trabalhou muito com esse período, os médicos portugueses, cujos tratados a gente encontra aqui na Biblioteca Nacional, atribuíam toda forma de monstruosidade, ou seja, qualquer criança, né, que nascesse com qualquer alteração, 6 dedos em vez de 5, uma manchazinha no lugar não muito normal, a possibilidade da mulher ter tido relações sexuais com o demônio. A prova viva de que essas relações eram possíveis estava ali no físico da criança que fosse nascer. Mais do que isso, o demônio era capaz de se introduzir no útero da mulher, segundo a descrição dos médicos portugueses do século XVII, e ali mesmo fabricar ele também toda a sorte de monstruosidades. Então nós temos registros de médicos que fazem, enfim, análises de partos, né, e que atestam ter visto ou assistido o nascimento de cobras e de lagartos. Eles nunca têm a prova material do crime, porque esses animais são muito ágeis e conseguem escapar logo depois do nascimento. Então eles fazem a descrição do caso médico, mas não têm a prova científica para justamente comprovar que a mulher era capaz de ter relações sexuais com o demônio. Então um útero muito poderoso, como vocês podem ver, né? Todas as partes sexuais, as partes pudendas também muito poderosas, os excretos, o suor da mulher, usado também em toda a forma de feitiçaria, e também nos livros que são publicados durante o Renascimento, onde os médicos tentam pensar um pouco, né, se de fato a mulher poderia ser uma espécie de consorte, uma esposa permanente de Satã. Alguns começam a refletir com racionalidade, dizem não, afinal de contas, uma mulher ela pode até ter relações sexuais com um animal. Há um importante pensador do século XVII, Fortunio Licetti, né, que faz inclusive uma classificação desses monstros, monstros individuais, raças de monstros, bestas humanas. Podia estar se referindo aos nossos políticos, mas ele, Brasil, na época, ainda não tinha um congresso em Brasília, mas enfim. E quando ele pensa, né, essas figuras todas, ele diz, bom, as mulheres podem ter relações sexuais com elefantes, por exemplo, diz ele lá no seu tratado. E desse coito pode até nascer um elefantinho. Mas aí ele raciocina, ele diz, não, não pode, porque os elefantes são animais muito pudicos.
eles jamais teriam relações sexuais com uma mulher. Quer dizer, o elefante era pudico, mas a mulher era uma tarada. Então, essa percepção, né, da mulher muito, enfim, muito irracional, com um corpo poderoso, capaz de provocar toda a sorte de alterações, vai. Depois aqui eu vou terminar para a gente fazer mais uma pergunta para a nossa convidada. No século XIX, com uma vigilância enorme dos médicos, né, sobre as mulheres, aquelas que usavam a sua sexualidade de forma muito desabrida, eram imediatamente internadas aqui no Hospício Dom Pedro II, consideradas histéricas, consideradas ninfômanas. As mulheres que não tinham as suas regras regularmente podiam ser acometidas de loucura, e a gente vai vendo que a medicina, então, ela vai normatizando cada vez mais o corpo feminino e procurando dar a essa sexualidade uma única função, que seria a maternidade. Tem algo de repressivo, de autoritário também nessa normatização, né? Não é que melhorou, não, né? Bom,